Olá, boa noite. Estamos começando aí uma nova live, uma nova aula, né? E hoje nós vamos tratar da fragilidade do colaborador, que é a fragilidade que as empresas têm relacionada à gestão, à administração das pessoas, dos funcionários, também chamados de colaboradores. E hoje, tratando dessa fragilidade, que é a fragilidade do colaborador, que é uma das fragilidades mais difíceis que o empresário tem de lidar, especialmente pequeno e médio, como provavelmente é o seu caso, porque isso requer, a gestão das pessoas requer uma habilidade realmente especial e normalmente os pequenos empresários e médios não têm essa habilidade por natureza. E aí realmente essa fragilidade ela atinge bastante as empresas exatamente por conta dessa razão. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os colaboradores que são acima da média. E por essa razão eles ajudam mais a sua empresa a crescer, porque eles são acima da média. E eu vou explicar isso muito bem hoje. Hoje, nessa aula, eu vou explicar como é que você faz para identificar os colaboradores que são acima da média, seja aqueles que você vai contratar, ou seja os que estão dentro da sua empresa, porque muitas vezes você tem colaboradores, mas não percebeu ainda aqueles que têm realmente um desempenho superior, como também eu vou explicar por que razão esses colaboradores que têm um desempenho superior, eles ajudam mais a sua empresa a crescer do que, eventualmente, os outros colaboradores. Não quer dizer que os outros não ajudem também, ajudam, mas os que estão acima da média realmente ajudam muito mais. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Essas duas grandes características, como você identificar os colaboradores que são acima da média e como você... por que eles na verdade, nós vamos falar em três assuntos nessa live de hoje. Nós vamos falar como é que você faz para identificar os colaboradores que são funcionários ou colaboradores que são acima da média dentro da sua empresa. Eu vou explicar também por que eles ajudam a sua empresa a crescer muito mais do que os outros colaboradores e o que você deve fazer para segurar eles, para reter eles na sua empresa. Ok? Porque você já sabe que sozinho não tem como você ir muito longe. É impossível a empresa crescer de verdade, sem ter pessoas trabalhando junto com você. Você até pode começar a empresa com você próprio, ou com pouquíssimas pessoas, mas você, na medida em que você vai crescendo, e para crescer cada vez mais, você tem que ter pessoas boas dentro da sua empresa. E essa talvez seja realmente o grande segredo de crescimento das empresas, são as pessoas que trabalham dentro das empresas, né? Esse é o grande segredo. Quando você encontra pessoas boas, você realmente tem uma chance muito maior de crescer. E é onde você gasta a maior parte do seu tempo. Quando você deve, como empresário, gastar a maior parte do seu tempo. Formando pessoas, investindo nas pessoas, capacitando, treinando elas, para que elas, de fato, consigam lhe ajudar. Ok? Esse canal, para quem não conhece ainda, é um canal inédito no Brasil, porque ele trata de riscos e fragilidades, que é um assunto inédito para as pequenas e médias empresas, né? O único canal hoje no Brasil que trata desse assunto dessa maneira, porque esse assunto, gerenciamento de riscos, ele mas quem tem acesso a esse material, a esse conteúdo, são as grandes empresas, e as grandes empresas têm acesso porque elas desenvolveram muito mais essa expertise, né? As grandes empresas não são grandes por acaso, mas porque elas desenvolveram a capacidade ao longo do tempo de corrigir suas fragilidades e a tratar os riscos como ninguém, e por isso que elas são grandes. Isso vale também para o mercado financeiro, para as empresas financeiras, que também desenvolveram essa habilidade de saber tratar os riscos e as fragilidades. Mas as pequenas e médias empresas não têm acesso a esse material, não têm acesso a esse conteúdo, e por essa razão que esse canal, ele é um canal que leva conteúdo para você, que é pequeno e médio empresário, sobre gerenciamento de riscos e sobre fragilidade. Especificamente sobre 11 fragilidades e 11 riscos que as empresas, de uma maneira geral, têm e que atrapalham elas de crescer. Como é que eu sei disso? Porque nos últimos 13 anos, desde 2006 aproximadamente, que eu venho pesquisando esse assunto e eu venho também prestando consultoria para grandes empresas, para o mercado financeiro, como eu falei, essas empresas têm isso mais desenvolvido. E eu cheguei à conclusão, depois de 13 anos,
estudando e na prática, né, tratando desse assunto, que as empresas, de uma maneira geral, especialmente as pequenas e médias, elas têm 11 fragilidades, ou seja, a sua empresa, muito provavelmente, tem 11 pontos fracos que precisam ser resolvidos, precisam ser corrigidos para que ela, de fato, consiga crescer. Se você não corrige esses pontos fracos, essas fragilidades, você até cresce, mas você cresce com muito esforço. Você fica minguando durante muito tempo e não consegue dar um salto no crescimento. Ou você pode até dar um salto no crescimento, mas há um risco de você crescer sobre bases frágeis e quebrar lá na frente, porque a empresa não é sustentável. Ok? Então, resolver essas fragilidades vai lhe permitir crescer mais rápido, mas também crescer com solidez financeira. E eu traduzi esse conhecimento todo que eu fui adquirindo durante esses 13 anos, especificamente sobre esse assunto, para uma linguagem adequada para você que tem uma pequena e média empresa. Ok? Bom, então vamos lá, vamos voltar a falar da fragilidade do colaborador. Como eu falei, são 11 fragilidades que atingem as empresas de uma maneira geral, e uma das fragilidades que nós vamos tratar hoje é a fragilidade do colaborador, ou fragilidade do funcionário, se você achar melhor chamar dessa maneira. Bom, vamos lá. Existem 3 grupos, pegue um caderno aí para você ir anotando essas ideias, porque na sua empresa existem 3 grupos de funcionários, e vai depender de quantos funcionários você tem na sua empresa, se você tem 5, 10, 20, 30, bom, esse número ele é um número meio que universal, né? Ou seja, se aplica em praticamente 100% das empresas. As empresas têm funcionários que são acima da média, na média e abaixo da média, ou seja, que eles têm desempenho inferior. Os funcionários que estão acima da média representam em torno de 20% do total de colaboradores da sua empresa. Os que estão dentro da média representam 70%. E os que estão abaixo da média, 10%. Então, faz a conta. Anota aí de novo. 20% estão acima da média, 70% na média e 10% abaixo da média de desempenho na sua empresa. De novo, isso é um número universal. Ou seja, se você tem 10 colaboradores, 10 funcionários, 2, muito provavelmente, são acima da média, 7 estão dentro da média e 1 está fora da média. Ou seja, tem um desempenho abaixo do suficiente para a sua empresa. Ok? Claro isso? Nós vamos falar hoje mais sobre os funcionários que estão acima da média. Vamos falar praticamente sobre eles só hoje, os que estão acima da média, e como é que eles ajudam no crescimento da sua empresa. Ok? Se colocando como cliente, vocês colocando agora como cliente, é fácil você identificar, para mim é muito fácil identificar, para você deve ser também, se você observar com olhos bem abertos, identificar quando você vai numa loja, você vai numa academia de ginástica, quando você vai até num hospital, né? Ninguém quer que você vá num hospital, quando você vai num médico, no consultório, não é? Quando você vai num café, quando você faz uma ligação para um call center pedindo suporte, em qualquer dessas ocasiões, você, vez por outra, se depara com um colaborador, um funcionário, que você percebe que ele tem um diferencial. Ele é uma pessoa diferente das outras. Por que ele é diferente? Você percebe isso claramente. Ele é mais atencioso com você, mas não é só atencioso por ser educado. Ele presta mais atenção no que você está dizendo, não é? Ele tem mais interesse naquilo que você está falando. Ele parece conhecer muito bem os serviços e produtos da empresa que ele trabalha, que ele está ali prestando serviço. Não é verdade? Porque não adianta ele ser muito atencioso, ter um interesse em você e não conseguir, não saber lidar bem com os produtos, não conhecer bem os produtos. Aí tem que chamar outra pessoa sempre que você faz uma pergunta mais complicada. Não. Os funcionários que estão acima da média, você percebe que eles também conhecem bem sobre determinado produto. De novo, vai até para um call center. Se liga para uma pessoa, às vezes, num call center, ela tem maior desembaraço, ela resolve melhor isso para você, não é verdade? Então, essas são 2 características bem marcantes, né? De novo, eles são atenciosos, prestam atenção, olham para você diretamente, têm calma, têm paciência, e eles também conhecem muito bem os serviços da empresa. Poderia acrescentar uma terceira, que normalmente eles são ágeis, são rápidos, eles resolvem o seu problema, ou atendem ali a sua necessidade com uma certa velocidade, não são lentos demais, ok? Então,
provavelmente você já se deparou quando você foi em qualquer local como cliente e com colaboradores funcionários com esse perfil, com essa característica. Pois bem, esses são os caras, os funcionários acima da média, muito provavelmente, porque os outros estão naquelas categorias que eu falei. E você encontra os outros também. Não quer dizer que os dentro da média lhe atendam mal. Volta a ideia lá do call center. Muitas vezes você liga para um call center, eu estou usando o call center só como exemplo aqui, mas né, existem vários outros casos. Você percebe que a pessoa lhe atende bem, mas não tem aquele desempenho acima da média, não é verdade? Tem funcionário que você pensa que é dono da empresa, muitas vezes ele não é dono da empresa, porque ele lhe atende tão bem, conhece tantos produtos e serviços, é tão rápido e produtivo que você pensa que ele é dono da empresa. Muitas vezes eu pergunto mesmo, vou num restaurante, e o garçom ali me atende tão bem, bem nesse sentido amplo, que eu às vezes pergunto para ele, você é aqui, é dono, você é... Não sou não, só sou um funcionário mesmo. Um café que eu frequento aqui em São Paulo, vou lá regularmente, uma das pessoas que me atendia lá, eu achei que ele era dono, eu tinha certeza que ele era dono, porque explica muito bem o café, é uma pessoa muito atenciosa, ele está ali sempre do seu lado, ali paciente, sabe? Então eu achei que ele era dono, e não é. E outros lá, que estão nesse mesmo café, também têm característica parecida, também não são donos. Então, fica, só para ficar mais claro aí para você, como é fácil, né? Como é fácil a gente notar, se a gente observar bem, colaboradores que têm esse perfil, né? Vamos dizer, que estão acima da média, né? Que estão, tem desempenho realmente acima da média. Não é tão difícil você notar eles como você imagina. Não é tão difícil você perceber que eles realmente são colaboradores acima da média. Eu vou citar 3 casos aqui que acontecem comigo com uma certa frequência. Citei esse caso do café, mas eu poderia acrescentar mais um. Tem uma academia que eu vou regularmente. Eu sou muito disciplinado em tudo que eu faço, então eu sempre vou lá com aquela frequência que eu determinei que tenho que ir para a academia, porque eu faço outros esportes também, além dessa academia de ginástica. Mas eu percebo que na academia, no todo, e é uma academia conceituada, aqui em São Paulo, ela tem, não só em São Paulo, mas ela tem escritório, né? Instalações, não escritório, tem instalações no Brasil todo, tem instalações inclusive fora do Brasil. Provavelmente você conhece ela. E nessa academia, ela não é 24 horas, essa que eu vou, mas ela vai até tarde, eu acho que começa às 6 da manhã, se não me engano, 6, 7 da manhã, e vai até meia-noite, uma coisa assim. Eu já percebi, eu já fui em horários diferentes, eu nunca fui muito tarde da noite, mas já fui em horários diferentes, já fui de manhã cedo, já fui de manhã, à tarde, já fui à noite, no meio da tarde, horários vai diferentes. E percebi realmente que no todo tem ali, eu não vou exagerar não, mas que eu vi, tem 3, vamos dizer 4, mas eu diria 3 realmente que são colaboradores acima da média. Esses realmente são diferenciais em todos os sentidos. Eles sempre estão muito pacientes com você, e são poucos, né? Porque são poucos, nesse caso, os funcionários de uma academia de ginástica, nessa que eu frequento, em qualquer academia de ginástica, são os professores de educação física, são as pessoas que estão lá para lhe ajudar, como você faz os exercícios, para lhe observar, né? E esses 3 realmente eles são diferentes da maneira que lhe cumprimentam, que dão um bom dia, que dão boa tarde, que estão ali perguntando se você está precisando de algum auxílio, que passam, percebem que você está fazendo alguma coisa errada, e eles vão lá e corrigem. E eu não estou falando de personal trainer, não, estou falando eu só pago lá a mensalidade, não estou falando de que eu estou pagando alguém para fazer isso, não. Não. É porque eles realmente têm um diferencial. Quando você pede um auxílio para fazer uma determinada ginástica, eles vão lá, explicam adequadamente para você como é que deve fazer aquele exercício. Ficam lá observando para saber se aquilo está correto ou não. Ou seja, eles têm um interesse grande no que você está falando, observam você, eles entendem bem do exercício como um todo, nesse caso especificamente, na verdade, e são rápidos, são relativamente rápidos, que eles conseguem fazer isso que fazem comigo com várias outras pessoas. Eu já observei que eles fazem exatamente igual com outros clientes também. Ok? Então, eu diria 3, como eu falei, nunca fui muito tarde da noite, mas eu diria 3 apenas, em 3 turnos, né? Realmente não deve representar mais do que 20% do total.
talvez represente até menos. Porque esse número que eu dei, 20, 70 e 10, você pode ter alguma variação. Pode ter 15, né? Não faz muito disso, entre 15 a 20. Os abaixo da média pode também subir de 10 para 15, mas vamos trabalhar com esse número só para ficar mais fácil, ok? Então, é isso. Um outro exemplo, Starbucks é uma cafeteria que eu frequento muito. Não sei se tem na sua cidade, mas aqui em São Paulo, tem em todo lugar. Starbucks é uma rede americana de café. E lá, o interessante desse exemplo que eu vou dar, é que lá, os funcionários, eles são todos muito bem treinados, porque é uma rede americana. Então, eles capacitam muito bem os funcionários da Starbucks. E todos eles, realmente, eu diria que têm um desempenho acima da média. Vou colocar aqui entre aspas, porque todos atendem muito bem. Se não todos, uma pequena, realmente, minoria, eu diria que atende na média. Atender mal, eu nunca vi ninguém, pelo menos nas cafeterias que eu frequentei. Não vi ninguém atender abaixo da média. Deve ter, né? Mas eu não vi. A questão é que tem alguns funcionários que, mesmo nessa cadeia que atendem tão bem, quer dizer, mesmo num grupo de pessoas que já atendem muito bem, tem alguns funcionários que realmente são acima da média. Ou seja, eles são ainda melhores do que os que já são bons. Isso é marcante. E são pouquíssimos, né? Na que eu frequento aqui próximo da minha casa, eu diria que tem dois. Assim, de novo, eu vou em quase todos os horários. Normalmente nunca vou muito tarde, mas vou muito cedo. E aí é a mesma coisa, mas o que chama atenção nesse caso é que todos eles, como eu falei, têm um desempenho muito bom. E aí, além disso, além de ter um desenvolver, alguns realmente têm um destaque acima da média. Então, é um exemplo interessante. E um terceiro caso, que eu vou contar rapidamente, em relação ao banco, a meu banco, que me atende. Eu tenho um desses serviços, que se chama VIP, né, no banco, e é interessante que todos os colaboradores que me atendem nesse serviço são também muito bons, gentis, conhecem do negócio. A gente percebe, né, que um conhece mais do que o outro, mas, no geral, eles conhecem muito bem. E um dia desses, um dos funcionários não me atendeu tão bem, não diria que ele me atendeu mal, mas ele não me atendeu tão bem quanto os outros. Ou seja, ele caiu realmente. Naquele dia, ele caiu ali o atendimento dele, não sei o que tinha acontecido. Tanto que eu reclamei para a minha gerente, dizendo que o funcionário tal não tinha me atendido muito bem, e que ela tomasse essa nota, porque isso era bom para ela, né? Isso era ruim para ela, como gerente. E aí foi interessante, porque eu estava reclamando de alguém que não tinha me atendido mal, mas que tinha me atendido abaixo da média que eu estava acostumado naquele banco. É um caso interessante também. Ok? Bom, acho que ficou claro para você essa primeira visão aí, né, de como é que você pode perceber, que agora vamos ver como é que você pode perceber dentro da sua empresa. Isso tudo que eu falei é como se você trouxesse para dentro da sua empresa para você perceber, notar quais são os funcionários acima da média que você tem. Mas primeiro eu queria dizer o seguinte: como é que você acha que você deve avaliar os colaboradores, os funcionários da sua empresa? Que critério? Porque existem vários critérios. Quando a gente vai para o mercado, quando a gente consulta as empresas que são especializadas em recursos humanos, em gestão de pessoas, existem várias linhas para avaliar um colaborador, várias linhas diferentes. E a linha que eu defendo, a linha que eu acho que é a mais adequada, do ponto de vista de empresarial, do ponto de vista de ajudar a empresa a crescer, né? Porque esse canal que eu falei, que é um canal inédito, ele tem um único objetivo. Esse canal aqui é fazer sua empresa crescer. E crescer mais rápido e crescer com solidez. Então, tudo que eu falo aqui visa o crescimento da sua empresa. Nada mais. Então, voltando aí para o colaborador, para que o colaborador contribua para o crescimento da sua empresa, ele precisa ser avaliado, vou repetir, para que o colaborador contribua para o crescimento da sua empresa de verdade, ele deveria ser avaliado por um único critério, simplificando a questão, pois a gente amplia isso que eu vou acabar de falar. Ele deveria ser avaliado pelos resultados que ele produz para a sua empresa, não os resultados que ele produz para ele próprio, porque muito funcionário é bom, é competente, é talentoso, atende bem o cliente, mas os resultados que ele gera ele olha mais para ele olha menos para a empresa. Isso acontece também. Pode parecer um paradoxo, mas acontece também.
Então, o funcionário ele precisa ser avaliado, você precisa avaliar o funcionário pelos resultados que ele gera para a empresa, não para ele próprio e nem para você, como dono da empresa, propriamente dito, que lembre-se, você é uma pessoa, a empresa é outra, mesmo você sendo dono da empresa. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que ele não precisa ser o funcionário para gerar resultado para a sua empresa, ele não precisa ser agradável com você, que é dono da empresa, não precisa, não precisa realmente tentar lhe agradar como dono da empresa, o que é muito comum também, porque você é dono do negócio, você é o empresário lá, o CEO da empresa, ele pode querer lhe agradar o tempo todo, ele não precisa fazer isso. O que ele precisa é gerar resultado para a empresa de maneira que a empresa cresça. Não significa que ele tem que ser desagradável nem com você, do que ninguém. Porque quem é desagradável perde um ponto nessa nota de ser bem avaliado ou não, porque ser desagradável não é bom para ninguém, né? Mas não significa que ele precisa ser agradável. A palavra gentil é bom que seja sempre. Mas que ele não precisa ser agradável, ele precisa gerar resultado para a sua empresa. Ok? Está claro? Então, esse é o critério que você deve levar mais em conta. Os outros critérios também são importantes para avaliar se o seu colaborador é ou não acima da média ou abaixo da média. Ok? Claro até agora aí? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem falar a qualquer momento. Ok? Bom, como é que você avalia, como é que você faz para avaliar os colaboradores que estão dentro da sua empresa? Usando esse critério que eu acabei de dizer e outros critérios que eu vou falar já, que tem relação com esse. Ok? Bom, você não precisa mais do que 6 meses. Imagine que você está contratando uma pessoa nova. Bom, porque a gente precisa, nessa nossa conversa aqui, precisa imaginar o seguinte: colaboradores que já estão na sua empresa há algum tempo, que você não havia tentado, que deveria avaliar eles para saber se eles são acima da média ou abaixo da média. Agora, com essa aula, você vai entender melhor como é que você faz isso. Mas também existem os outros funcionários que você vai contratar e que você quer saber se eles são ou não abaixo da média, acima ou na média, para que você decida se você continua com eles ou não, não é verdade? E se você decidir continuar com eles, você saber com quem você está lidando. Então, nós vamos falar também como é que você faz isso. Então, para um colaborador novo que entrou na sua empresa, porque não tem como você detectar isso que eu acabei de dizer ali numa entrevista. Claro que uma entrevista bem conduzida, nós vamos gravar em breve uma live sobre isso também, porque isso tem relação com a fragilidade do colaborador. Se eu não sei entrevistar bem o colaborador, eu não consigo realmente neutralizar completamente, eu não seleciono bem a pessoa, e aí eu ativo, né, a fragilidade do colaborador, mas a gente vai falar isso em outra live. Então, mas o que eu posso lhe garantir é que você não consegue, por completo, numa entrevista, saber se a pessoa realmente é acima ou abaixo da média. Você vai contar com o que ele fala e com o que você observa nele enquanto você fala. Porém, quando ele entra na empresa, aí sim, você pode começar a observar ele. Pode não. Você deve começar a observar ele para saber em que categoria, em que grupo desses três, desse enquadra. E você não precisa, você e nem ninguém na sua empresa, nenhum gerente seu, nenhum coordenador seu, você não precisa mais do que 3 meses, 6 no máximo, ok? Vamos dizer assim, que você precisa de 3 a 6 meses, dependendo de quão mais complexa for a tarefa, quanto mais complexa for a tarefa que você passar para ele, mais tempo você precisa. Mas não precisa mais do que 6 meses para observar se aquele colaborador tem ou não desempenho acima da média. Quando eu disser os critérios para você, além desse que eu já falei, que é gerar resultados, quando eu falar os critérios, você vai ver que realmente em 3 meses, 6 no máximo, você já consegue, você já tem a obrigação, como empresário, de observar ele e saber se ele realmente tem um desempenho acima da média. Eu até aconselho, né, quando você contrata uma pessoa nova, você deixar ele na sua sala, exatamente. Ah, mas a pessoa vai atender o cliente. Bom, se ele está lá no call center, não tem como ficar na sua sala. Mas, se for possível, coloque um colaborador novo na sua sala, para que você observe ele o tempo inteiro. Nós estamos falando de uma pequena ou média empresa, não é verdade? Não estamos falando de uma empresa tão grande assim. Então, se você puder, deixe ele próximo de você, para que você observe ele ali de perto. Ou coloque ele junto de um gerente. Nunca coloque ele fora do seu campo de visão, ou, no máximo, do campo de visão de um gerente. Então,
de novo, 3 a 6 meses, e o que é que você tem que observar nele? Primeiro, se ele gera os resultados para a empresa que ele deveria. Bom, vai depender do cargo que ele ocupa, não é verdade? Se ele está num call center, o resultado que ele tem que gerar é atender bem o cliente. Se ele está na contabilidade da empresa, o resultado que ele tem que gerar para a empresa é fazer os cálculos corretos, contabilizar todas as partidas, né, adequadamente, gerar lá o seu fluxo de caixa, por aí, tudo aquilo que você pedir para ele, ou o seu gerente financeiro pedir para ele relacionado à atividade contábil. E aí isso vale, né, se ele é uma pessoa que é um design, né? Então, a qualidade do design que ele gera para a sua empresa, e por aí vai. Você precisa avaliar, claro, considerando a área de atuação dele. O primeiro critério é esse, gerar o resultado. O primeiro critério que você deve usar, como eu já falei, é o resultado que ele gera para a sua empresa. O segundo critério é como é que ele se relaciona, como é que ele, como é que diria, mais do que se relaciona, como é que ele lida com as pessoas. E aí, como é que ele lida primeiro com as pessoas internamente, com os colaboradores dele, né? Com os colaboradores dele, não, com os colaboradores da sua empresa, com as outras pessoas da sua empresa, como é que ele lida lá com os outros funcionários? Então, né? Ele é atencioso, ele é mais impaciente, ele é uma pessoa mais rude, ele, de novo, não precisa ser agradável, mas não deve ser também rude, porque a pessoa rude vai ter dificuldade, né, para, nos dias de hoje, desempenhar bem qualquer tarefa, praticamente qualquer tarefa, né? Então, como é que ele lida lá? Ele procura ajudar as outras pessoas, ele é muito egocêntrico, como é que ele é? Bom, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é como é que ele lida com os clientes. Ou seja, tem relação com o primeiro, porque o cliente também é pessoa, né? Então, como é que ele lida com as pessoas internamente? Como é que ele lida com os clientes? Porque é diferente. O cliente, a pessoa que está fora da empresa. Muitas vezes a gente lida bem com quem está dentro da empresa, é mais fácil, teoricamente é mais fácil, mas é mais difícil lidar com o cliente, o cliente é mais impaciente, quer o serviço ali para aquela hora, é exigente, demanda, né, quer os direitos dele, porque ele está pagando pelo serviço na sua empresa, e é diferente, então, nesse sentido. E aí, você precisa observar também como é que seu funcionário lida com o cliente. Claro que nem todo colaborador seu vai ter relacionamento com o cliente. Nesse caso, esse item não vale, né? Não deve entrar no critério, apenas para os colaboradores que se relacionam com os clientes, ok? Bom, esse é um terceiro critério. Um quarto critério é a capacidade de aprendizado dele, ok? Os colaboradores acima da média, eles têm uma capacidade de aprendizado muito rápida, eles têm um QI acima da média, normalmente tem. Normalmente eles não têm um QI normal, eu diria, na média, para não usar a palavra normal, porque eles são normais também, não são anormais, mas eles não têm o QI dentro da média, eles têm um QI um pouco mais alto do que a média. Não quer dizer que são gênios, não precisam ser gênios, mas têm um QI mais elevado. Então, eles aprendem mais rápido. Você diz uma coisa para eles conseguem fazer aquilo, ou correr atrás e aprender e fazer, e conseguem fazer aquilo mais rápido do que a média. Então, esse é um quarto ponto de observação que você tem. E o quinto e último ponto de observação, para saber se o seu funcionário é acima da média, é se ele tem desejo de crescer. Ele próprio tem desejo de crescer. Mas crescer em que sentido? Crescer em todos os sentidos. Crescer como pessoa, crescer como profissional, né? Desempenhar cada vez melhor aquela função dele, crescer também do ponto de vista financeiro, ganhar mais dinheiro, ou seja, ele tem aspirações e tem ambições nessas três categorias, ok? Como pessoa, como profissional e também financeiramente falando. Porque se ele tiver interesse em crescer, ele vai ajudar a sua empresa a crescer. Se é uma pessoa que não tem muito interesse em crescer, ou seja, ele é até bom, é competente, lida bem com as pessoas, é simpático, é inteligente, aprende rápido, mas não tem muito interesse em sair do lugar de crescer, é uma pessoa meio quieta lá. E aí, esse vai ajudar menos a sua empresa a crescer, ok? Pode ser até que ele seja enquadrado por acima da média. Ou seja, explicar isso melhor, não quer dizer que para o funcionário ser acima da média, ele tem que atender esses 5 critérios que eu falei. Mas, se ele atender os 5, melhor, porque ele é realmente
Não há dúvidas que ele é acima da média, mas ele pode atender 3 e também ser acima da média. Cabe ao seu bom senso, cabe à sua experiência para observar tudo isso e julgar. Você vai perceber isso, ok? Usando esses 5 critérios que eu falei, você vai perceber. Repetindo os critérios. Primeiro, ele gera resultados para a sua empresa, claramente. Segundo, como é que ele lida bem com as pessoas internamente, ele lida bem com o cliente, ele aprende rápido e ele tem um impulso para crescer, para ele próprio crescer. Ok? Essas são os 5, as 5 características, 5 critérios que você deve usar para saber se o seu colaborador é ou não uma pessoa acima da média. Tá claro para vocês? Qualquer dúvida, é só me perguntar, ok? Lembrando que essa live depois vai estar disponível, vocês podem perguntar, mesmo para quem não está aqui, podem perguntar, colocando ali os comentários, onde esse conteúdo vai ser publicado no YouTube, né? Depois está sendo gravado pelo Zoom, que é uma ferramenta muito boa para a gente fazer para aula, né? Como essa, mas depois isso tudo vai estar gravado, vai estar disponível lá no YouTube, assim também como no Facebook. Ok? Bom, claro isso, então. Claro, como é que você avalia, como é que você identifica. E aí, isso que eu falei para novos, vale também para os colaboradores que estão na sua empresa. Se você já não, porque pode ser que agora que você ouviu esses critérios e anotou, você já começa a dizer, então aquele funcionário acima da média, aquele não é, aquele está abaixo. Entendi então porque que aquele funcionário eu já achava que ele não tinha um desempenho tão bom. Mas se você ainda tem dúvidas, usando esses 5 critérios, passe a observar. Estabeleça um prazo de 3 meses. O seu funcionário mais antigo, você não precisa de 3 meses, talvez precise de uma semana só. Mas estabeleça um prazo de 1 mês, para você, com base nesses 5 critérios, você fazer uma coisa mais arrumada, pontuar eles. Estou me referindo agora às pessoas que estão na sua empresa já há algum tempo, para saber, para você confirmar se eles, em que grupo eles estão. Ok? Tranquilo? Bom, por que esses colaboradores... Outra pergunta, por que exatamente eles ajudam a sua empresa a crescer mais do que os outros? Qual é a razão deles ajudarem a sua empresa a crescer? Você tem algum palpite sobre isso? Né? Você já percebeu que eles realmente são muito bons. Existem 4 razões principais que explicam, né, por que é que esse tipo de funcionário ele realmente lhe ajuda a crescer, sua empresa a crescer mais do que os outros. Repetindo, esse canal, ele visa o crescimento da sua empresa e ponto final. E visa um crescimento sólido e um crescimento mais rápido. Porque não adianta você crescer devagar demais, você vai cansar, termina desistindo, o esforço para crescer é muito grande. Então, o crescimento precisa ser rápido, mais acelerado, mas também precisa ser sólido, porque não adianta crescer rápido demais e crescer sob bases frágeis que não se sustentam. Esse canal visa isso. Então, por que os funcionários acima da média ajudam a sua empresa a crescer e atender esses critérios de crescer com rapidez e crescer com solidez? Primeiro, porque eles retêm os clientes, eles seguram os clientes. Ou seja, eu fico, às vezes, pensando, né? Abrir uma academia, o exemplo que eu dei da academia, abrir uma academia, uma outra academia aqui, junto dessa, que eu frequento, que parece até melhor, ela é 24 horas, as instalações, se olha assim do lado de fora, são muito boas. E 24 horas, 24 por 7, são 7 dias e 24 horas. Eu já ouvi falar muito bem dessa academia. E às vezes eu fico tentado a entrar, para pelo menos perguntar as condições, porque se forem as mesmas que eu pago hoje, pode ser que vale a pena. Mas eu, quando fico pensando, como eu sou bem atendido por esses poucos colaboradores, não que eu não seja pelos outros, mas esses, eu sempre vou lá, quando eu estou precisando de alguma ajuda, eu bato na porta deles. Por que eu vou arriscar? Por que eu vou para outra academia? Se eu vou num consultório médico e sou bem atendido, por que eu vou para outro local? Se eu vou num café e sou bem atendido, por que eu vou tentar outro café? Até vou para experimentar, mas a tendência é voltar, né, para aquele local. E por aí vai, né? Então, os colaboradores acima da média, eles ajudam a crescer, porque eles seguram os clientes, mesmo em tempos mais difíceis. Primeira razão. Segunda razão, eles trazem mais clientes. Mas por que eles trazem mais clientes? Eles não trabalham com vendas. Podem trabalhar também, mas eles trazem mais clientes porque
os clientes que estão satisfeitos, que eles atendem no dia a dia, falam bem da empresa, falam bem deles e falam bem da empresa também. E isso atrai mais clientes, é o boca a boca. É muito poderoso a capacidade de um funcionário acima da média de lhe agradar tanto a ponto de você sair falando bem da empresa, mais até do que dele. E aí isso atrai novos clientes. Você não imagina como é poderoso você ter um colaborador na sua empresa acima da média, de maneira que ele atende tão bem os seus clientes que eles saem falando bem da sua empresa. E aí você atrai mais cliente. Ok? Então, essa é a segunda razão. A terceira razão é que os colaboradores acima da média, eles são mais produtivos, eles são mais rápidos, mais ágeis, eles produzem mais do que os outros colaboradores. É por isso que eles são acima da média. Alguns até são mais lentos, aparentemente, demoram mais, mas tudo que eles fazem muito certo, eles não repetem, eles não corrigem o que fazem. Outros são rápidos, mas precisam corrigir, mas corrigem rápido também. Você precisa considerar que, se no final das contas eles forem eficientes, forem produtivos, você deve considerar eles como muito eficientes. Então, essa é uma terceira característica. Eles realmente têm um desempenho admirável, condição quando se fala em produtividade. E ser produtivo vai fazer o que na sua empresa? Vai fazer, você vai ser capaz de fazer mais com menos. Você diminui o custo. Porque, você tem ideia, um funcionário ele pode representar vários outros colaboradores. Um bom funcionário, um funcionário acima da média, ele pode representar até 3 outros colaboradores. Okay? Vou repetir, um único pode fazer um trabalho até de 3 outros colaboradores, para não dizer mais. 2 a 3 outros colaboradores. Então, imagine o benefício que isso traz para a sua empresa, do ponto de vista de custo e também de desempenho, né? De velocidade, fazer mais rápido. Porque não é só reduzir custo, é fazer mais rápido. Então, essa é outra qualidade que faz com que ele ajude a sua empresa a crescer. E uma quarta seria eles servem de modelo, de exemplo para os outros colaboradores, porque as outras pessoas percebem realmente que aquele colaborador, aquele funcionário, ele é diferente, ele é diferenciado, eles vão perceber isso. Se não olharem com inveja, mas os mais novos não olham com inveja, quando se contrata um estagiário, uma pessoa nova, um trainee, ele olha, normalmente ele observa os funcionários acima da média e procura copiar eles para ser igual a eles. Eles servem como modelo. Então, essa é outra grande vantagem que ajuda a sua empresa a crescer. Porque com colaboradores acima da média na sua empresa, você vai formando outros também na medida em que eles se espelham naquele colaborador. Isso quando ele próprio não treina o colaborador. Mas tem alguns colaboradores acima da média que não gostam muito de sair treinando ninguém, eles gostam mais de estar atendendo cliente. Mas se você conseguir colocar esses colaboradores acima da média para treinar outros, melhor ainda, porque ele vai procurar treinar essas pessoas para serem tão boas quanto ele e vai saber se a pessoa tem a pegada ou não, se ele consegue realmente ter o desempenho ou não, porque na prática ele está treinando, ele vai ver que a pessoa não vai conseguir ter o desempenho acima da média. Você vai até descobrir mais rápido essa característica. Ok? Bom, então, quatro motivos. Primeiro, segundo os clientes atuais, trazem novos clientes, aumentam a produtividade na sua empresa e eles servem de modelo e treinam outros colaboradores para que os outros também tenham um desempenho acima da média. Então, são 4 motivos, certamente existem outros, mas são 4 motivos claros e acho que suficientes, né, para você entender que é por essa razão que eles ajudam a sua empresa a realmente crescer de verdade. Não é verdade? Tiveram alguma dúvida sobre isso? Se tiverem, coloquem aí que será aí importantíssimo a gente esclarecer, né, qualquer tipo de dúvida em relação a isso. Ou se você achar que além desses 4 que eu acabei de falar, tem uma quinta ou sexta razão que faz com que um colaborador, de fato, ajude aí no crescimento da sua empresa. Ok? Bom, a minha pergunta para você agora é a seguinte. Depois do que você ouviu, você conhece os colaboradores da sua empresa?
Você saberia classificar eles, mesmo que sejam 5, né? Mesmo que sejam um pouco 6, não interessa. Qual deles? Se forem 5, você tem um, né? Porque 20%, você tem um que está, máximo 2, mas um, né? Que está ali acima da média. Quem é esse colaborador que está acima da média? Se tiver 10, são 2. Se tiver 20, são 4, não é isso? Quais são esses colaboradores? Você já consegue perceber? Já sabe? Já sabia antes? Isso que eu falei ajuda, vai lhe ajudar. Então, conhecer os seus colaboradores. E sim, e quais são os na média e quais são os que estão abaixo da média? Conhecer os seus colaboradores na palma da sua mão, aqui na palma da mão. Ok? Conhecer os seus colaboradores na palma da mão é fundamental para fazer sua empresa crescer. Porque se você não sabe muito bem o mapa dos seus colaboradores, se você não consegue distinguir quais são os que estão na média, os acima da média e os abaixo da média, você vai ter maior dificuldade de crescer, né? Porque você não vai conseguir realmente direcionar ali os seus talentos para fazer as atividades que são mais importantes para o seu negócio. Não é verdade? Porque é isso que tem que fazer. Você tem que colocar as tarefas mais importantes, que geram mais negócio para você, que geram mais resultado financeiro para a sua empresa, naquelas pessoas que são mais talentosas. Claramente, não é verdade? Bom, então a pergunta é essa. Anota, e se você não tem, você precisa ter essa informação. E aí, e você próprio, né? Você próprio precisa se avaliar. Você, como dono da empresa, você nesse momento, você precisa se avaliar. Você é um empresário dentro da média, abaixo da média eu acredito que ninguém é, né? Porque assim, se você abrir uma empresa, você não é uma pessoa abaixo da média. Você já é uma pessoa, no mínimo, na média, como empresário. Mas será que você é um empresário na média ou você é um empresário acima da média? Use aquelas características que eu falei para você próprio se avaliar. Eu lhe garanto uma coisa, você precisaria, se você não for empresário acima da média, usando aquelas características que eu acabei de falar, você deveria correr atrás, se desenvolver naqueles critérios, de maneira que você se torne um empresário acima da média, porque se você se mantém como empresário abaixo da média, suas chances de sucesso, suas chances de fazer sua empresa crescer reduzem drasticamente. Você pode até tocar sua empresa durante muitos anos, sendo empresário dentro da média, como a gente observa, né, em grande parte dos casos. Porém, se você realmente quer dar um salto no crescimento, você precisa ser um empresário acima da média necessariamente. E aí tem que correr para vencer aqueles critérios que eu comentei inicialmente. Ok? Claro? Bom, o que você tem que fazer com os colaboradores acima da média? O que é que você precisa fazer para você reter eles na sua empresa? Você tem algum palpite? O que você deve fazer para reter os colaboradores que estão acima da média? Porque, claro, né? Você descobriu os colaboradores que estão acima da média. Ou você contratou pessoas novas. O que é que você tem que fazer agora? Você não deve deixar eles irem embora. Mesmo sabendo que não é fácil reter colaboradores para quem tem uma pequena ou média empresa. Porque muitas pessoas querem trabalhar em grandes empresas, querem fazer carreira numa grande empresa, não é verdade? Especialmente as pessoas mais novas, mais jovens, que querem experimentar outras empresas e gostam muito de empresas grandes. Eu tenho, além dessa empresa das 11 fragilidades, que é essa empresa que eu estou falando para vocês, eu tenho também uma empresa de tecnologia, e numa empresa de tecnologia, a gente precisa contratar pessoas novas o tempo todo. E aí, é muito difícil reter essas pessoas novas, porque sempre foi muito difícil na minha história, porque elas querem trabalhar em locais diferentes, tecnologias diferentes, e querem trabalhar normalmente em empresas muito grandes. Então, a gente sabe que é difícil. Porém, existem instrumentos para você segurar, reter os colaboradores, para você diminuir a possibilidade deles saírem. Ok? Motivar eles cada vez mais. Não sei quais os critérios que você usa, mas eu acredito em 3 grandes critérios, 3 ou 4 grandes critérios. Voltando a dizer que estamos falando aqui dos colaboradores acima da média. Ok? O que eu vou falar aqui agora se aplica mais como instrumento de motivação para os colaboradores acima da média. Que são os seguintes: os colaboradores acima da média, eles precisam ter autonomia, eles gostam de autonomia, de liberdade. Eles não gostam que você diga para eles tudo o que tem que ser feito o tempo todo. Não gostam de alguém atrás deles
comandando o tempo inteiro, faça isso, faça aquilo. Não. Eles gostam de que você dê para ele uma linha geral do que é que você tem, do que é que tem que ser feito. Você dê para ele alguns objetivos, algumas metas, esclareça para ele, treine ele, diga para ele o que é que ele tem que fazer, quais são os critérios técnicos da sua empresa, do serviço, do produto que você entrega para o seu cliente, e que eles façam daquela maneira. Okay? Eles precisam de autonomia. Autonomia para atender o cliente, para resolver uma encrenca ali maior do um cliente, né, que não estava prevista, e todo o resto. Então, se você não dá autonomia para um colaborador acima da média, cedo ou tarde você vai perder ele. Pode ser que tenha exceções, que existam colaboradores acima da média que não gostam de autonomia. Eu desconheço, eu conheço poucos, vamos dizer assim, para não dizer que eu não conheço nenhum. Esse é o primeiro critério, dê autonomia para eles, porque isso vai motivar e vai reter eles da sua empresa. Ok? O segundo critério é que eles gostam de participar da sua empresa. Eles gostam de serem ouvidos, gostam que você peça a opinião deles. E pedir a opinião não é só para agradar ele, não. Pedir a opinião porque eles realmente têm boas opiniões. Como são pessoas acima da média, naquilo que eles fazem, eles normalmente têm opiniões boas. Muitas vezes eles sabem mais do que você, por isso que eles estão lá. Né? Muitas vezes eles sabem atender até um cliente melhor do que você, porque eles estão lá para isso mesmo, se desenvolveram bem essa habilidade. Então, eles gostam que você peça opinião a eles. Então, eles precisam se envolver na empresa para que eles saibam exatamente qual é a contribuição que eles estão dando para a empresa. Então, é fundamental que você envolva eles em parte das decisões que você toma na empresa, porque isso vai realmente fazer com que você retenha eles mais na empresa. Assim como, né, eles gostam de saber onde é que a empresa quer chegar. Porque um funcionário acima da média não é aquele que entra, senta na cadeira, faz o trabalho, vai embora para casa e não sabe direito onde é que a empresa está indo. Não, esse funcionário não vai ficar... Se ele for acima da média, ele não deve ficar muito tempo na sua empresa, ele vai tender a ir embora, porque ele quer saber onde é que ele está, onde é que a empresa está indo, até para descobrir se o caminho que a empresa está seguindo é o mesmo caminho que ele quer seguir também. Porque ele tem seus próprios objetivos pessoais, que precisam estar alinhados com os objetivos da empresa. Um funcionário acima da média ele é mais exigente por natureza, então ele precisa alinhar os objetivos dele, já que ele é uma pessoa ambiciosa, lembra? Com os objetivos da empresa. Então, você precisa esclarecer para eles qual é o objetivo da empresa. Deixar claro para eles qual é a visão de futuro do seu negócio. O terceiro critério está perto da participação, mas é um outro. E o quarto e último critério, quarto e último, é a remuneração. Ok? Claro, a remuneração é importantíssimo, porque se você remunera mal os seus funcionários, eles vão embora, eles podem ir embora. Mas a remuneração é o menos importante desses itens todos que eu falei. Autonomia, lembra que eu falei? Necessidade de participação, tu fazer parte da empresa. Eles querem também saber onde é que você quer chegar, quais são os seus objetivos. Se possível, eles querem até lhe ajudar a construir esses objetivos. E o quarto item é o item remuneração. De novo, não estou dizendo que remuneração não é importante, pelo contrário, é muito importante. Mas não inverta, não coloque remuneração na frente, porque não vai adiantar. Ele vai embora, porque ele vai ser bem remunerado em outra empresa, certamente, já que ele, a pessoa acima da média, e as pessoas acima da média normalmente não têm dificuldade para se recolocar no mercado. Claro que quando o tempo passa fica mais difícil, mas normalmente ele não tem muita dificuldade, porque são, de fato, acima da média. Ok? Ficou claro, então, o que é que você deve fazer para reter os colaboradores? Maravilha. E aí, encerrando aqui nossa live, uma questão final, né? Não sei se você está pensando sobre ela. O que você deve fazer com os colaboradores que estão na média e com os colaboradores que estão abaixo da média? Bom, nós vamos falar isso provavelmente em outra aula. Isso merece uma conversa em outra aula, mas em linhas gerais, os que estão na média, que são 70%, ou seja, a maioria dos colaboradores que estão na sua empresa, você tem que observar eles para saber por onde é que eles estão se movendo. Porque ninguém fica parado, quer dizer, até fica, mas é mais difícil e é ruim. Né? A pessoa fica parada lá, do mesmo jeito, 10 anos fazendo a mesma coisa, não evolui, é muito difícil. Então, os colaboradores que estão na média, vamos dizer, que estão nessa faixa aqui, dentro dessa faixa, eles vão estar num movimento ou para cima, tentando se aproximar para cima, para serem acima da média. Pode ser que não consigam, mas eles percebem que eles fazem um movimento
o tempo todo de tentar subir, ou os que começam a desistir, vão caindo. Eles vão caindo ao longo dos anos de desempenho. É impressionante como a gente percebe que algumas pessoas, depois de um tempo, eles vão diminuindo o desempenho, vão cansando de fazer aquela mesma coisa o tempo todo, e aí não se motivam mais, continuam ganhando dinheiro deles, e vão caindo o desempenho, até porque o mercado fica cada vez mais competitivo e a empresa precisa subir o desempenho. Então, se eu tenho um grupo de funcionários que está aqui e a empresa sobe o desempenho, ele cai automaticamente para baixo. Tá claro? Então, você tem que observar para saber esses colaboradores, os que estão caindo, talvez seja o caso de você afastar da empresa, ok? Observar aí. Os que estão abaixo da média, só tem uma saída. Você tem que mandar eles embora da sua empresa. Você não deve ficar com funcionários abaixo da média. Eles não servem para a sua empresa. Você precisa substituir eles, no mínimo uma vez por ano. Você tem que olhar a sua empresa e pegar todos que estão abaixo da média. Parece uma medida mais radical, mas não é. É uma medida que grandes empresas usam. Lembre-se que eu estou aqui para falar dos segredos, dos métodos que as grandes empresas usam para que elas cresçam, para que você aplique isso na sua empresa. Né? Aplique de maneira adaptada, claro, mas aplique. E essa regra que eu estou falando, ela vale também para que pequenas e médias empresas, se brincar, vale até mais. Você tem que tirar os funcionários que estão abaixo da média, que não saem daquilo, que só fazem atrasar o seu negócio. Okay? Não quer dizer que não lhe ajudam, ajudam também, mas eles atrasam o seu negócio e você está deixando de colocar pessoas ali. Eles estão ocupando o local, o lugar de uma pessoa que poderia ter um desempenho melhor do que o deles. E se essa pessoa que entra tem um desempenho melhor do que o deles, ela vai lhe ajudar a crescer melhor do que o que eles estão lá. Faz sentido, não faz? Então, você precisa realmente desenvolver um método que é, anualmente, no mínimo, olhar ali e ver os que estão abaixo também e tirar eles da sua empresa e substituir por outras pessoas para ver se elas são mais preparadas ou não. Ok? Clara essa aula? Qualquer dúvida, me falem, esclareçam e também podem fazer isso depois, né? Como eu falei, isso vai estar publicado no YouTube. Eu dou mentoria para pequenos e médios empresários, empresas como você, para ajudar a empresa, para ajudar a sua empresa a identificar e corrigir essas 11 fragilidades. Eu não falei nas 11, hoje falei numa delas, que é a fragilidade do colaborador. Então, eu ajudo também a resolver, a corrigir essa fragilidade do colaborador na sua empresa, para que você supere e desenvolva cada vez melhor uma gestão do seu pessoal, assim como também eu ajudo as empresários como você, a resolver 10 outras fragilidades que são tão perigosas como essa fragilidade do colaborador, como a fragilidade da venda, a fragilidade de atendimento ao cliente, fragilidade financeira da sua empresa, o risco financeiro, fragilidade relacionada à sua capacidade de tomar decisão, a administração do seu negócio, a dificuldade que a sua empresa tem de se manter atualizada e de inovar, e outras fragilidades muito perigosas. Então, minha mentoria, que eu chamo de mentoria master, ela lhe ajuda a identificar onde é que estão localizadas essas fragilidades na sua empresa e também a estabelecer medidas para resolver todas elas. Porque não adianta também eu só lhe ajudar a identificar onde é que estão as fragilidades e não dizer, junto com você, o que é que você tem que fazer para corrigir e resolver essas fragilidades. E eu, inicialmente, tenho uma mentoria gratuita de 60 minutos para que eu conheça melhor o seu negócio. A gente conversa durante 1 hora para entender melhor o seu negócio e para saber quais são os principais problemas que a sua empresa tem, as características da sua empresa, para saber se, de fato, eu consigo lhe ajudar. E se eu chegar à conclusão que eu lhe ajudo, nós discutimos juntos a possibilidade de migrar para uma mentoria master, onde eu bato realmente o raio-x da sua empresa para identificar onde é que estão todos os seus pontos fracos. Ok? Vou deixar todos os links aqui embaixo e para que você, se você tiver interesse, se inscreva na minha mentoria. Se você também não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu recomendo que você faça isso já para que você receba aí os conteúdos como esse em primeira mão. Ok? Então, agradeço aí pela sua atenção nessa nossa live de hoje e muito sucesso e até o próximo encontro, até o próximo vídeo, seja numa outra aula como essa, ou seja, num conteúdo que eu publico no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais onde eu estou, ok? Onde meus conteúdos são publicados. Então, um grande abraço e até a próxima.
encerrando aqui a live.